mundo também. Vamos à leitura aí do capítulo 3, nós paramos no versículo 10, 11, né? Então nós vamos pegar do versículo 11 e vamos ler até o versículo 26. A leitura. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do qual somos nós testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por Jesus, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu o contenha até que os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os santos profetas, desde o princípio. Porque Moisés disse: o Senhor, o vosso Deus, levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um de vossas maldades. Muito bem, irmãos, nós vimos na primeira parte a cura do coxo, e hoje nós vamos ver a segunda parte do livro, do capítulo 3 de Atos. E o nome da nossa mensagem é Foco em Jesus. Porque Pedro vai fazer exatamente isso, ele vai tirar o foco que está nele e no apóstolo João, e vai direcionar o olho das pessoas, o ouvido das pessoas, o coração das pessoas para o Senhor Jesus Cristo, através da mensagem que ele vai pregar. Então está todo mundo olhando para Pedro e para João. E Pedro diz: não olhem para nós, olhem para Jesus. É isso que ele faz no final do capítulo 3. Foco em Jesus. Não é? Quando a gente fala essa palavra foco, eu tenho percebido que algumas coisas, umas pessoas colocam assim: força, foco e fé, né? Tudo com F aí. Mas às vezes a pessoa não sabe nem o que quer dizer foco, mas colocou lá, achou bonito, força, foco e fé, né? Então coloca lá e pronto, né? Está lá no status da pessoa. Mas foco
é quando nós prestamos bastante atenção. Quando você realmente dá uma importância e dá um destaque para uma pessoa ou alguma coisa que você está fazendo. É por isso que quando alguém vai tirar uma fotografia, né, hoje o termo não é muito usado assim, né, mas antigamente, olha, vamos melhorar o foco, foca aquela pessoa, ele pega a câmera e foca aquela pessoa, foca o rosto daquela pessoa. Às vezes não somente a pessoa, mas para pegar alguma coisa, alguma parte, né, da cabeça daquela pessoa. Então, foco é isso, é quando você dá atenção, é quando você realmente dá a importância, o destaque necessário para uma pessoa ou para alguma coisa que você está fazendo. Então hoje, como eu disse, nós vamos falar de focar em Jesus, não é? Teve um grande milagre aqui, irmãos, no capítulo 3 até o versículo 10, um grande milagre, a cura do coxo. Esse homem nasceu coxo, 40 anos daquele jeito, sem, assim, aparência de solução. Olhava a família, ele colocava ele lá no templo, e nesses últimos dias, pelo menos, que ele estava lá, ele era colocado no lugar mais bonito que dava acesso ao templo, que era a Porta Formosa. Por isso nós falamos, né? Debaixo das coisas formosas deste mundo, nunca vai ficar sem uma coisa que seja estranha, uma coisa que seja... que o pecado não tenha atingido, como este mundo que Deus criou, tão lindo, tão maravilhoso, mas depois que o pecado entrou, enfeiou muita coisa, não é? Então o Pedro e o João foram usados para curá-lo. Versículos 4, né? Pedro olhou para ele e disse assim, olha para nós, e ele olhou para Pedro, né? Pedro continuou e disse, nós não temos nem prata nem ouro, mas aquilo que nós temos, nós vamos te dar. Em nome de Jesus, você se levante e você ande. Então, irmãos, o Pedro, realmente, ele olhou, o rapaz olhou para ele olhou para o rapaz, e houve uma cura maravilhosa. Ajudou o rapaz a se levantar, daqui a pouco o rapaz... ele estava pulando, ele estava saltando. Eles foram para o templo e o rapaz acompanhando a gritos e a saltos, pulando mesmo de alegria. Agora, é isso que no versículo 10 espantou as pessoas. Dá uma olhada lá. E eles conheciam, pois era o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. Então, essa pessoa, esse pedinte... ele era muito conhecido de todos que frequentavam o templo. Talvez até aquela pessoa que só ia de ano em ano, ele conhecia. Ele sabia, aquele camarada lá é aquele que ficava lá no templo. Então a gente acaba conhecendo essas pessoas. Aqui no centro da cidade de Marília, por exemplo, tinha uma senhora que sempre chamava a gente e falava assim, filho, não sei se vocês já trombaram com ela, né? Mas era uma personagem, não deixa de ser uma personagem. Esse coxo também era uma personagem ali, naquele lugar, naquela porta. Ele tinha o ponto dele era lá. Então, irmãos, a cura daquele coxo foi considerada espetacular. E isso atraiu muita gente, né? Houve uma comoção popular, porque todos conheciam o coxo, todos conheciam que ele estava lá sem andar e agora estava andando. Então, no versículo 10 ainda, a palavra de Deus diz que eles ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que tinha acontecido. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles. Ou seja, o camarada curado, o coxo, ele se agarrou no Pedro e no João, não largava mais, ficava junto. Aí todo mundo começou a se aproximar do Pedro e do João também. Todo mundo ali queria ficar perto daquelas duas personagens. Então, irmãos, todos os holofotes estavam focados em Pedro e em João. Agora, naquele momento, na cidade santa, na cidade eterna, que é a cidade de Jerusalém,
Na capital do país lá, o lugar mais importante, meus irmãos, que existe neste mundo, quando se refere em cidade, os personagens do momento era Pedro e João, os dois, destaque total. Todo mundo olhando para os dois. Eu acho que é aqueles 5, 10 minutos que tem muitas pessoas que desejam na vida. Seu destaque, 5, 10 minutos, todo mundo focado nele. Infelizmente é um mal que acompanha muita gente. No momento eles viram a atração, todo mundo olhando para eles, e eu digo que existe duas constantes neste mundo, né? Primeiro, o ser humano, ele adora ser adorado. E segundo, que as pessoas adoram adorar um ser humano. Você vai olhar e perceber que isso é uma coisa que acontece, tem uma pessoa famosa ali, quando você pensa que não, está todo mundo pendurado nele, querendo tirar uma foto junto com ele, um autógrafo e coisas assim. É uma coisa meio natural. Quando você pensa que não, você está ali, querendo, né, pelo menos um momento da atenção daquela pessoa, talvez para ficar, não para ficar famoso, mas para contar vantagem. Olha, eu tive com aquela pessoa lá e tal. Não é assim que a gente faz isso aí. Não preciso falar de outras pessoas, não. Quando você pensa que não, você já fez, né? E aí, nós estávamos lá acho que no Jurerê, né? Felipe estava lá, eu estava andando lá, eu com a Valéria, falei, ô Felipe, vamos dar uma volta. Eu vou, não queria ir, né? Aí, daqui a pouco, encontramos com o Miranda lá, sabe? Jogador da seleção brasileira. Aí tinha uma mulher correndo, foi lá, tira uma foto comigo, né? Falei, já que está tirando foto com aí, vamos tirar uma também, né? Tirei uma foto lá, voltei lá, falei, ó Felipe, quem que eu encontrei? Nem me olhou, correu lá, foi lá tirar uma foto junto também, né? Mas veja só, isso faz parte do ser humano, tá? O ser humano adora adorar alguém famoso. Mas essa pessoa, o homem em si, se ele não puder estar adorando, ele mais ainda, ele quer ser adorado. Coloque-se no lugar de Pedro e João. Pedro passou por essa situação mais de uma vez. Mas se a gente colocar um pastor atual ali naquele momento, se a gente colocar um desses medalhões, se esses medalhões tivessem realmente curado um coxo de nascença, uma cura espetacular, e todo mundo estivesse olhando para ele, ele ia querer mais atenção. Aqui é assim mesmo, aqui é milagre verdadeiro, aqui o milagre é natural, aqui nós somos poderosos mesmo. O ser humano, em vez de rechaçar a adoração, ele prefere mais adoração. Essas duas constantes, o ser humano adora ser endeusado e as pessoas adoram endeusar. Por isso, que grande perigo corria o Pedro e o João. Foco das atenções. É um perigo porque as honrarias humanas, como eu disse, nos envolve. E pegar uma glória que só pertence a Jesus. Jesus, ele deve ser o centro, o foco das nossas atenções. É isso que o Pedro vai fazer. Vamos para o versículo 12. Quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Por que vocês estão olhando tanto para nós, como se nós, do nosso próprio poder, ou da nossa própria santidade, fizéssemos andar este homem? Irmãos, Jesus é o foco da atenção do apóstolo Pedro. Não é uma verdade que começou com Pedro. Aliás, o Pedro, ele precisou aprender isso aí. Um dia, o apóstolo Pedro, ele estava junto com Tiago e João, lá no Monte da Transfiguração, e Jesus foi transfigurado, e naquele momento apareceram Moisés e Elias, conversando com Jesus a respeito da sua morte, do seu sepultamento, da sua ressurreição. Pedro, animado por ver dois personagens tão famosos, quase que pediu uma selfie ali, mas ele diz: Senhor, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Elias
e uma para o Moisés. Vamos, 3 casas, né? E Deus não aceitou. Deus, ele falou lá de cima. Deus, ele disse: olha, escuta uma coisa, Jesus, este é meu filho amado aí, ó, que me dá alegria, o filho que me dá alegria é esse aí. Moisés foi uma pessoa maravilhosa, o Elias foi uma pessoa maravilhosa, mas nem Moisés, nem Elias, eles devem ser adorados. É isso que Deus estava falando. Então Pedro, ele precisou aprender que só Jesus merece a nossa adoração, porque Ele é Deus. Ele teve que aprender. Uma pessoa que foi muito tentada a ser adorada foi o João Batista. Porque o João Batista, quando ele começou o ministério dele, ele não fez nenhum milagre. Aliás, o João Batista não fez nenhum milagre, mas ele era cheio do Espírito Santo. E a grande força do Batista estava na sua palavra, estava na verdade que ele anunciava na beira do rio, atraía pessoas de todos os lugares, de toda a Palestina e adjacências, pessoas de longe vinham ouvir o João Batista pregar, até reis paravam a carruagem para ver o João Batista pregar. E aí o ministério dele foi definhando quando Jesus apareceu, e Jesus começou a crescer e o Batista começou a diminuir. E os seus discípulos, aqueles que já deveriam estar seguindo Jesus, eles disseram para João Batista: mestre, aquele que o Senhor deu testemunho lá perto do rio lá, ele está batizando mais pessoas do que você, né? Ou seja, o nome Batista está ficando para trás, ele está fazendo mais batismo, todas as pessoas estão seguindo ele, e nós aqui com meia dúzia de gato pingado, a igreja dele está crescendo mais. Então, o João Batista foi tentado a ser um objeto de adoração. Foi nesse dia que o João Batista disse: vocês estão errados, eu estou feliz. O amigo do noivo, quando vê a noiva e o noivo junto, ele fica muito feliz. Eu sou amigo do noivo. Agora, é importante que ele cresça e eu diminua. Irmãos, isso vem da boca daquele que precedeu o nosso Senhor Jesus Cristo. Só Jesus Cristo, Ele é o objeto da nossa adoração. Só Ele deve ser objeto do nosso foco, dos nossos olhares, das nossas atenções. Então, irmãos, Pedro, ele reage a essa tietagem. Isso é uma palavra moderna que não tem na Bíblia, né? Tietagem. Pedro, ele está reagindo a essa comoção popular que envolve a pessoa dele e a do João, né? Ele faz 3 perguntas aqui. Quais são as 3 perguntas? Primeiro, por que vocês estão assustados, espantados, maravilhados? Por que vocês estão aí com os olhos arregalados? O que está acontecendo, né? Segunda pergunta, ele fala, né? Por que vocês estão olhando tanto para nós? O que vocês viram em nós? Bem, nós sabemos, os milagreiros estão ali, tá? A terceira pergunta, e a mais importante: vocês acham que temos poder ou religiosidade suficientes para realizar esses milagres? Vocês acham que nós somos poderosos? Que nós temos santidade, religiosidade para fazer um milagre desse? Olha, talvez se fosse uma outra pessoa, um pastor hoje desses midiáticos, esses pastores da prosperidade, jamais ousariam falar uma coisa dessa. Porque eles costumam dizer que quando uma pessoa não é curada, a culpa é da pessoa. Estão lembrados disso? A pessoa não foi curada, é porque ela não tinha fé, porque aqui tem fé, né? Aqui tem poder, mas o meu poder não funciona com quem não tem fé. É assim que eles falam. Agora, Pedro, meus irmãos, olha para eles e diz: por que vocês estão olhando para nós? Vocês acham que eu tenho poder? Vocês acham que eu tenho religiosidade, santidade, que eu sou uma pessoa boa, suficientemente capaz de poder realizar um milagre desse aí? Bem, irmãos, o que ele quer dizer com isso aí, né? Fosse hoje,
ele olharia para as pessoas e diria: vocês estão achando que eu e o João, nós somos os cara, né? Somos os cara. Vocês estão enganados. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós somos homens como vocês. Ele fala isso lá na casa de Cornélio. Quando Cornélio se ajoelha na frente dele, e o Pedro diz: levanta, homem, levanta, porque eu sou homem como você, eu não sou melhor que você. Então Pedro passou mais de uma vez por situações assim, né? Então, o que Pedro queria com essa pergunta, meus irmãos? O que Pedro queria ao encarar olho a olho e dizer: olha, não somos ninguém? Ele estava tirando o foco das pessoas, dele e do João, para levar para Jesus. É isso que ele vai fazer, né? Então aqui, é uma palavra aqui, que manter o foco não é apenas fazer de Jesus o que há de mais importante na sua vida. Não é só isso, né? Mas também é saber deixar de lado tudo aquilo que deixa Jesus em segundo plano. E para que a primeira coisa aconteça, a segunda, ela precisa acontecer. Então você tem que aprender a deixar de lado aquilo que traz nuvens escuras na luz do nosso Senhor Jesus Cristo dentro de nós. Como o ego, estou falando do pastor agora, tá? O ego pastoral, quando o pastor ele se torna uma personagem, isso é horrível, isso é mal, isso é uma desobediência às Escrituras. Eu gosto de contar isso porque é uma coisa que me marcou, né? Eu passando em Brasília uma vez, tinha uma placa bem grande, um anúncio de uma igreja batista lá. Não me lembro qual é a igreja, né? Mas estava escrito assim, Igreja Batista, né? Agora, do lado daquele anúncio, tinha uma fotografia e um nome bem grande do pastor. O nome do pastor já era maior que o da igreja, né? E o nome da igreja provavelmente maior do que o nome de Jesus, para não usar outra denominação, tá? Então, o ego pastoral, a eclesiologia fanática. Então é importante a gente entender o que é uma igreja, o trabalho de uma igreja, os componentes desta igreja, a pureza da igreja, é muito importante, mas quando nós idolatramos a igreja, isso tira o foco. Jesus não é a pessoa mais importante. Às vezes a pessoa mais importante é o pastor, ou é a igreja em si, não é? E as dissensões internas também. Isso é um jeito que o diabo trabalha muito. Por quê? Porque tira o foco. Você quer ver uma classe parar? É quando o professor está ensinando, né? E tem uma briga lá no fundo da classe. Quem que vai olhar para frente para o professor? Ninguém. As pessoas vão começar a olhar lá para o fundo. Então, meus irmãos, Satanás é muito astuto. Ele endeusa um pastor, ele endeusa uma igreja, ou ele causa uma confusão interna dentro da igreja, e Jesus é deixado de lado. Jesus, ele é deixado, fica para trás, não é? Então, manter o foco não é apenas fazer de Jesus o que há de mais importante em sua vida, mas aprender a deixar tudo que não é importante de lado, para trás, né? Abandonar mesmo, e Jesus não ficar em segundo plano. Agora, Pedro, ele faz a multidão olhar para Jesus. Vamos lá, capítulo 3, né? Versículo 12. Quando Pedro viu isto, disse: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Por que olhais tanto para nós, como se, por nossa própria virtude ou santidade, fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregaste perante a face de Pilatos, negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Versículo 16. Pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vede e conheceis. A fé em Jesus é que deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Então Pedro, ele olha e diz assim: por que vocês estão olhando para mim?
Porque, olha, Jesus, aí começa a falar de Jesus. Mas antes ele diz algumas coisas, ele fala quem é Jesus. Ele usa 4 termos para falar quem é Jesus. Primeiro ele diz, olha, o Deus dos nossos pais, de Abraão, de Isaac, de Jacó, ele exaltou o seu servo Jesus. Então, a primeira coisa aqui é que Jesus é o servo glorificado. Depois, Jesus ele é chamado de santo, de justo, versículo 14. Vocês negastes o santo e o justo. O que ele quer dizer com isto? Que Jesus é o único homem perfeito neste mundo. Lembra que ele falou assim, eu não tenho santidade para isso. Mas aí ele está dizendo, ó, existe um que tem santidade para isso. Existe um que viveu neste mundo e nunca pecou, não cometeu uma transgressão sequer. Jesus, o santo e o justo. Isso era um tapa na cara dos judeus que viviam justificando a si mesmos. Então eles tinham que entender que justo, bom, perfeito, só existia uma pessoa na face da terra. Não era nem Abraão, e nem Isaac, e nem Jacó. A pessoa perfeita era Jesus. Então ele dá um outro título para Jesus, no versículo 15. Vós mataste o príncipe da vida. Quase que uma contradição aqui, uma ironia, quando ele diz, o príncipe da vida foi morto, né? Mataste o príncipe da vida. Porque ele é o autor da vida, mostrando que ele se permitiu morrer, ser morto, para salvar os pecadores. Então, irmãos, depois de falar quem é Jesus, que Jesus é o servo glorificado, que ele é justo, que ele é santo, que ele é o príncipe da vida, aí sim, Pedro, no versículo 16, ele diz, pela fé no seu nome, ou seja, pela fé no nome de Jesus, fez o seu nome fortalecer a este que vós conheceis. Ele está dizendo aqui, pela fé em Jesus Cristo é que este homem hoje está andando. Esse homem não está andando porque nós somos milagreiros. Esse homem não está andando porque eu ou João temos capacidade para fazer de nós mesmos um ato desse, um milagre desse. Esse homem está andando por Jesus. Cristo Jesus curou esse homem. Meus irmãos, a honra, a glória, o poder, todo é dado a Cristo. Então, o Pedro, ele tira o foco das pessoas dele e de João e foca em Jesus. Jesus é que fez esse grande milagre. Ele é que curou esse homem, não nós. Então, irmãos, Jesus, ele é o apontado por Pedro e João. Jesus, ele é o foco de toda a Bíblia, de toda a palavra. A Bíblia é um livro sobre Jesus. Então, aqui no capítulo 3, vamos comigo aqui, capítulo 3 e versículo 16. Pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele deu a este na presença de todos vós esta perfeita saúde. Depois, e agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Uma preocupação de Pedro na mensagem que ele faz no capítulo 3. A preocupação de Pedro é mostrar para os judeus que Jesus, ele é o anunciado da palavra de Deus. Que toda a Bíblia foi escrita para dizer que Jesus é Deus. Para dizer que Jesus, ele é o Salvador. A Bíblia é um livro sobre Jesus. A Bíblia é um livro sobre a salvação de Deus. E quem é a salvação de Deus? Jesus. A Bíblia é um livro que fala sobre a igreja. E quem que é o Senhor da igreja? Jesus. Então a Bíblia fala sobre Jesus. Ele é o exaltado do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Veja que importante isso. Porque são 3 figuras
importantíssimas nas famílias judaicas. Agora, quem é que foi exaltado pelo Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Jesus foi exaltado. Agora, veja, no versículo 18, diz que assim cumpriu Deus o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado. O que isso quer dizer? Que todas as profecias da Bíblia, elas se completam e se cumprem na pessoa de Jesus Cristo. Tudo que o Samuel falou, tudo que o Moisés falou, tudo que o Davi falou, tudo que Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Amós e tal, até chegar em Malaquias, tudo que todos os profetas falaram sobre Jesus se cumpriu. Tudo, não tem nada. Todos os profetas do Velho Testamento anunciaram. Olha que versículo, aqui esse versículo 21. O qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Versículo 24. Todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. Será que nós temos um testemunho mais claro dentro das Escrituras de que Jesus, Ele é o centro de tudo? Ele é o centro de nossas vidas. Mas por que Ele é o centro de nossas vidas? Porque Ele é o centro da palavra de Deus. Agora, irmãos, no coração desse Deus maravilhoso, no coração desse Deus que é o centro de tudo, que é Jesus Cristo, estamos nós, né? Olha que coisa maravilhosa. A Bíblia toda se mexe, ela se move, ela fala a respeito desse Deus poderoso, maravilhoso, onipotente, que é Jesus Cristo. Aí você olha no coração de Jesus Cristo, você vê escrito: eu amo o mundo. É o amor que Ele tem pelas pessoas, o amor que Ele tem pelos pecadores, o desejo de salvar cada um dos pecadores. Isso é uma coisa maravilhosa. Então, Ele é o profeta que Moisés falou. Lembra que Moisés falou que vai levantar um profeta, versículo 22, né? Que tudo que ele falar as pessoas têm que ouvir, se não ouvir vai ser exterminado, diz o versículo 23. Jesus é esse profeta mencionado pelo Moisés. Mais ainda, Deus, assim que chamou Abraão, Deus, Ele disse para o Abraão, Ele fez uma promessa para o Abraão: Abraão, olha, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Quem te abençoar vai ser abençoado, quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado. Abraão, tem mais uma coisinha. O quê? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se você tem alguma dúvida que aquela frase, em ti serão benditas todas as famílias da terra, se referia a Jesus, agora nós não precisamos ter mais. Porque o próprio Deus, na sua palavra, está dizendo para nós, aqui no versículo 25, esse é o descendente de Abraão, é o descendente que em ti, Abraão, quer dizer Jesus, ele vai abençoar todas as famílias da terra. Irmãos, nós veremos isso acontecer. Onde Jesus chega, onde Jesus entra, o coração que Jesus toma, a família que recebe Cristo como Salvador, a bênção chega ali, a bênção de Deus reina ali. Onde Cristo é amado, reina a paz. Onde Cristo é amado, reina o amor. Esse é um corinho, né, que o pastor João cantava. A alegria, a esperança. Então, onde Cristo é amado, reina a paz, reina o amor. Irmãos, Cristo, Ele é o centro de tudo. Continuando, Pedro agora, depois de provar
que Jesus é o foco de toda a Bíblia, tirar o foco dele, que ele estava nele, e levar para Jesus, ele condena o tratamento que os judeus deram para Jesus. Ele vai condenando pelo meio da mensagem. Os judeus o negaram. Diz o versículo 13, né? Está aqui, Pedro fala, vocês entregaram e perante a face de Pilatos negaste, né? Versículo 14, vós negaste o santo e o justo. Não, primeiro isso. Primeiro os judeus negaram Jesus, negaram que ele era Deus, negaram que ele era o Salvador, negaram que ele era o rei. Pilatos pega Jesus e diz, este é o vosso rei? E eles dizem lá embaixo, não temos rei senão César. E o que farei a este? E eles disseram, crucifica-o, crucifica-o. Bom, eles o negaram publicamente. Entregar a vida a Jesus, nós confessamos publicamente. Já os judeus negaram publicamente. E eles preferiram Barrabás. Versículo 14, no final, pediste que vos desse um homem homicida. Querendo soltar Jesus, o Pilatos viu que havia um bandido lá que também seria crucificado naquele dia. E aí chamou Barrabás e disse, olha, estou aqui com esse Barrabás aqui, tem que soltar um, vocês escolhem, solta Barrabás ou solta Jesus? E aí eles começaram a gritar bem alto, solte Barrabás, não este, mas Barrabás, Barrabás. E o que eu faço com esse? Crucifica-o, crucifica-o. Eles preferiram Barrabás, e pior, mataram Jesus, o príncipe da vida. Versículo 15, mataste o príncipe da vida, mas Deus ressuscitou ele dos mortos. Bem, irmãos, eles são culpados da morte de Jesus, mas isso não é privilégio dos judeus, nós também. Ele não foi morto pelos pecados dos judeus, ele foi morto por nossos pecados. Lá não tem o nome de uma nação, de uma tribo, de um clã, não. Lá tem o nome dos pecadores. Então, o nosso pecado, a nossa maldade, é que levou Jesus a morrer na cruz para nos salvar. Então, de quantas coisas horríveis podemos ser condenados por Deus, como nós somos ruins perante Deus. E mesmo assim Ele nos amou. Eu acho lindo aquele versículo de Paulo, quando ele fala, né? Deus prova o seu amor para conosco, né? De que Cristo tenha morrido por nós, sendo nós ainda, pecadores. Ele não nos amou porque nós entregamos a vida para Ele. Ele já tinha nos amado. A cruz é a grande prova do amor de Deus por mim e por você. E Pedro lembra disso, né? Quão graciosa, meus irmãos, também foi a atitude de Deus em relação a essa maldade dos judeus. O que eles fizeram? O negaram, preferiram Barrabás, mataram Jesus. Agora Deus, Ele foi consertando isso, né? Primeiro, os judeus o humilharam, o entregaram, negaram. O que Deus fez? No versículo 13, o exaltou. Enquanto os judeus o maltratavam, negavam, o que Deus estava fazendo? O Pai estava exaltando o seu Filho. Depois, os judeus o mataram, não é isso que diz o versículo 15? Mataste o príncipe da vida, tá bom. Aí no mesmo versículo, o que Deus fez? Mas Deus o ressuscitou dos mortos. A morte não podia ficar com o santo de Deus, justamente porque ele era santo, sem pecado. Agora, uma outra coisa, assim que o ressuscitou, isso é a coisa mais graciosa de Deus, não somente o exaltou, o ressuscitou, mas também, aqui nós temos no versículo 16, deixa eu ver se é o versículo 16, versículo 26, ressuscitando Deus a seu Filho,
Vê se isso não é graça. Onde é que Jesus morreu? Lá na Judéia, lá em Jerusalém. E aqui nesse versículo 26, quando Deus ressuscitou o seu Filho, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse. Tem coisa mais maravilhosa que isso? Jesus podia ter ressuscitado e dizer assim: quer saber? Eu que não vou ficar nessa Jerusalém, eu que não vou ficar nessa Judéia, né? Quer saber? Eu vou lá para o Japão, né? Vou para o Japão, não vou aparecer. Depois, se der, eu venho aqui, né? Que eu já vim, já me mataram aqui, né? Eu vou lá para o Japão, pronto, está decidido, né? Ou eu vou lá para os índios, não tinha brasileiro aqui ainda, só tinha os índios, né? Mas os índios são brasileiros, os verdadeiros. E aí eles podiam ter vindo aqui para os índios, né? Não veio também. Irmãos, a graça está que ele ressuscitou e ele voltou para as próprias pessoas. E olha o que Deus está dizendo aí no versículo 26, para que vos abençoasse. Abençoar como? Que se essas pessoas se convertessem, como de fato aconteceu aqui no capítulo 2, 3.000 pessoas ouvindo a palavra, se convertendo, muitas pessoas se convertendo em Jerusalém, a milhares. Então, como é que Jesus ia abençoar aquelas pessoas? Levando ao conhecimento da palavra. Final do versículo 26, e vos desviasse cada um da sua maldade, ou seja, dando uma nova chance para eles. Jesus ressuscitando e voltando para Jerusalém é dar uma segunda, uma terceira, quantas chances for preciso. Agora, o conselho de Pedro para os seus ouvintes: não olhem para mim, olhem para Jesus. Ele é o centro da Bíblia, da palavra, das profecias. Vocês o mataram, mas ele ressuscitou e voltou justamente para vocês. Agora, o conselho está aqui, meus irmãos. Vamos, arrependei-vos. Vamos encontrar esse versículo aqui, tá? Vamos achar. Quem achar pode me avisar. Versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Qual é o conselho para dar para aquelas pessoas? Arrependei-vos. Para quê? Para que vocês tenham os pecados apagados. Para quê? Para que venham os tempos de paz, os tempos de refrigério, por meio de quem? Pela presença do Senhor, pela presença de Jesus em vossos corações. Olha, a fé em Cristo está intimamente ligada ao arrependimento. Não existe fé sem arrependimento. Não haverá um verdadeiro arrependimento sem fé. É crer que Ele me salvou porque eu sou um pecador. Arrependei-vos. Arrependam-se de ter matado o príncipe da vida. Arrependam-se de terem negado o santo e o justo. Mas melhor, arrependam-se dos vossos pecados, porque todos são pecadores. Irmãos, nosso foco está em Jesus. Tem algumas perguntas aqui, não é? É para Ele que nós olhamos? Ou ainda estamos olhando para o lado? Ou ainda estamos olhando para a grandeza de uma igreja, ou a grandeza de um pastor? É Ele que eu vejo quando leio a Bíblia, ou você vê você primeiro? Você tem que ver primeiro Deus, depois você. Você primeiro vê a santidade de Deus, e o desejo que Ele quer que os homens sejam santos nele, em Cristo. Aí você vai ver você e vai falar: como eu sou ruim, como eu sou um pecador. Mas quando você lê a Bíblia, né, é Jesus que você vê, é Ele que vejo quando eu sou tentado. Então, se existe uma tentação, alguma coisa, eu olho para Jesus, aí está o segredo da vitória. É para Ele que eu corro quando eu estou aflito, tem algum problema, alguma aflição, eu corro para Jesus. É Ele que me satisfaz.
Eu tenho satisfação em Jesus Cristo? Então aí eu entendo que quando essas perguntas estão todas em Cristo, quando Cristo é a resposta de todas essas perguntas, o seu foco é Jesus. Mas se quando em alguma das perguntas Jesus não é a resposta, é preciso melhorar, é preciso fazer um realinhamento, confessar, dizer: Senhor, eu sei que o Senhor não tem sido o foco da minha vida, porque nesse ponto eu tenho falhado, mas eu quero fazer do Senhor, ó Deus, o centro das minhas atenções. Eu quero olhar somente para Ti. Ou será que nós somos como os judeus lá do tempo de Jesus, vivemos negando Jesus? Como é que nós negamos Jesus? Quando ignoramos, quando não cremos na Sua palavra, nós o negamos. Quando rejeitamos a Sua oferta de salvação. Quando a salvação vem, quando você escuta: venha para Cristo, entregue sua vida para Jesus, e você fica quieto, você não diz nada, você está negando Jesus. Quando não aceitamos o chamado ao arrependimento, como eles foram chamados ao arrependimento, isso não é só para pessoas ímpias, os crentes são chamados ao arrependimento também de suas falhas. Depois, quando não atendemos às suas ordens, os seus ensinos, quando depois de conhecê-lo, aceitá-lo, desfalecemos na fé, o abandonamos, voltamos às velhas práticas, então acabamos que nós o rejeitamos, nós o negamos. Continuando, quando diante de uma ameaça ou de uma oferta mundana, pronto, nós o abandonamos. Qualquer temor que sofremos: eu não quero mais esse Jesus. Qualquer ofertazinha, seja, meus irmãos, de um trabalho, uma coisa individual, pronto, já o abandonamos. Então, é assim que o negamos diariamente. Agora, negastes Jesus? Já negou Jesus? Pastor, é que eu estou lendo essa lista aqui, a coisa está feia para o meu lado, né? Eu caí num ponto, 2 pontos, 3 pontos, né? Na verdade, eu tô, quase todos os pontos eu estou caído aí. Tá bom, calma lá. Negou? Eu quero que você olhe no capítulo 3 e no versículo 14. Vós negaste o santo e o justo. Quem está falando isso? Quem está falando isso? Pedro? E quem negou Jesus 3 vezes? O Pedro. Mas ele se realinhou, ele chorou amargamente, ele se arrependeu, e agora ele está olhando para os outros e falando: bando de negador de Jesus Cristo. Tem coragem, né? Alguém podia dizer: eu estive negando também, né? Tá, mas ele está com mais autoridade do que nunca. Irmãos, que o nosso foco seja sempre Jesus Cristo. Amém?